houve, durante um curto período, 2019, 2020, no comecinho de 2021, um curto período onde, né, o Brasil teve uma presença internacional diferente. O Brasil teve uma presença internacional autêntica, né, por uma paz autêntica, né, por um combate verdadeiro contra as mazelas, os flagelos do terrorismo, por exemplo, uma política externa de fazer do comércio um instrumento para a liberdade, não um instrumento para o totalitarismo, uma política externa de tentar costurar uma grande aliança pela liberdade ao redor do mundo. Tem gente que não sabe porque isso não deu na Globo, né? Mas quem lê o meu blog sabe, tá certo? E quem assiste o meu curso e quem assiste as minhas lives aqui sabe. Tá certo? Isso existiu, né? Existiu, né, toda uma série de coisas, a valorização da nacionalidade, a valorização das nossas raízes, uma rejeição de histórias falsas contadas sobre o nosso passado, uma valorização, sim, do nosso passado monárquico. Isso tudo vem acontecendo, e, ao mesmo tempo, um enfoque merecidamente crítico sobre a instituição republicana, uma percepção claríssima, quase claríssima, da correlação entre uma política interna podre e uma política externa covarde, né? Isso acho que talvez ainda não esteja tão claro para muita gente, né? Mas essa política externa covarde, que muita gente está vendo, é a política externa do corruptariado brasileiro. É a política externa que o corruptariado quer. O corruptariado quer uma não política externa, que é esse Brasil nulo no mundo, né? Né, justamente para não atrapalhar as suas negociatas. As pessoas estão percebendo isso. Então, é diferente hoje, né? Se Lula, Celso Amorim fizessem essa mesma política externa que estão fazendo hoje, né? Essa política externa abjeta de facilitação do terrorismo, do totalitarismo, do crime organizado. Se estivessem fazendo isso 10 anos atrás, né, teria uma crítica aqui, outra ali. Hoje as pessoas estão de olho, né? Em grande parte porque elas sabem que não precisa ser assim, né? E porque, em grande parte, elas entenderam o mecanismo que comunica, né, a roubalheira da velha política interna com essa politiquinha externa acovardada. É tudo multilateral, não posso fazer nada. A ONU é que decide. Então, pessoas não aceitam mais isso. Pessoas não aceitam mais. Por que não declara o negócio terrorista? Assim, não, mas eu dependo da ONU. A ONU não quer. Né? Não dá, tá? Não dá. Né? Tem que acordar. Nós estamos em 2023, né? E o país não é mais de vocês, tá certo? A consciência do brasileiro não é mais de vocês. Com toda a Globo aí e os outros órgãos da imprensa fajuta bombardeando as pessoas com a narrativa oficial, ainda assim, né, e contra isso, em parte pela reação contra isso, né, as pessoas estão buscando a verdade. E a verdade é de um país, ou seja, de um governo, né, que faz parte de um processo de corruptariado, né, promovendo uma política externa que faz parte de um processo de terrorismo e totalitarismo. Isso é o que as pessoas estão encontrando e estão vendo. Então, existe uma cegueira, tá? Sem olhos em Gaza, mas quem está sem olhos em Gaza não é o brasileiro. O brasileiro agora está enxergando, né? Aqui vou misturar um pouco as metáforas, né? Mas é esse governicho aí que está cego, né? Que acha que está no mundo de 2015, né? Nem 2015, né? Porque aí já estava meio problema de impeachment, né? Mas acho que está no mundo de 2010, né? Onde Lula era um grande líder, né? E o Brasil era respeitado como uma voz, porque as pessoas não sabiam o que estava, né, na cozinha, só viam a sala de estar e a sala de jantar do Lula, né? E tal, justiça social, não sei o quê, né? Não sabiam que estava na cozinha. Hoje, né, muita gente sabe ao redor do mundo que está na cozinha, né? Pode acabar com a Lava Jato e tal, mas né, o fedor do que está ali não acaba assim, não, né? Até pior. Podem, né,
desqualificar todas as provas estão no coração das pessoas, no coração dos brasileiros, não precisa de mais de nenhuma prova, não, pode, né, desqualificar, né, as delações da Lava Jato, isso tudo já, né, as pessoas já estão sabendo. Então, né, nós temos um povo que está enxergando e uma elite política da qual faz parte o governicho, que está aí, que está cega, não sabe mais, eles não sabem mais o que fazer, o script é aquele, eles não conseguem, né, renovar esse script. Você vê nas falas do Lula, nos discursos aí oficiais, em notas, não conseguem sair do script né, do diálogo e tal. Vem cá, né? O terrorismo está conquistando o mundo, está conquistando o Brasil, o crime organizado está conquistando o Brasil, e vocês não estão fazendo nada, né? Talvez porque vocês achem legal, porque vocês se identifiquem com o terrorismo e com o crime organizado. Mas as pessoas estão vendo. Certo? Eu me lembro de uma ocasião, para mostrar esse descompasso. Isso foi, acho que em 2012, né? Então, nesse período aí da velha enganação. Houve aquele caso absolutamente trágico nos Estados Unidos, crianças de escola primária, quase jardim da infância, que foram, acho que 20 e poucas crianças, né, que foram assassinadas por um sujeito na escola. E foi um caso absolutamente chocante. E eu me lembro, vou contar isso aqui, eu estava na embaixada em Washington, na ocasião, e eu falei assim, isso aqui é um trauma e tal, a gente precisa fazer uma nota, né, do Brasil, muito, assim, com sentimento de solidariedade em relação a isso e tal. E aí eu falei com o pessoal de imprensa, em Brasília, do Itamaraty, né? E aí eles me mandaram uma nota do Irã. Tá? O Irã tinha soltado uma nota dizendo assim, quase dizendo assim, isso é bem feito porque os Estados Unidos têm a cultura das armas, de que todo mundo pode ter arma, e isso é que ocasionou essa tragédia com as crianças. Né? Isso era a nota do Irã. Então, não sei se o pessoal de imprensa, do Itamaraty, né, queria que esse fosse o modelo, né? E eu fiquei escandalizado, falei assim, puxa, quer dizer que agora a nossa bússola moral é o Irã, né? É o Irã. E era. Certo? Não lembro se fizeram essa nota. Se fizeram, foi contra a minha vontade lá, que eu era o segundo da embaixada, né? Também não determinava nada, em última instância, né? E, bom, hoje, né, a bússola moral do governo, né, da cúpula da política externa brasileira continua sendo o Irã, né, certamente. Né. Claro, onde é que o Irã está indo? Então eu sei onde está certo. A bússola olha, o Hamas tem o direito de matar as pessoas, vamos dar uma disfarçada aqui, dizendo que não tem, mas na prática vamos facilitar para eles, vamos tentar passar uma resolução na ONU que não admita a Israel o direito de defesa. A bússola moral é o Irã, é o totalitarismo, é a Rússia, é a China, é o invasor, é o agressor, é o terrorista, é o totalitário. Essa é a bússola moral hoje. Mas hoje as pessoas estão vendo. Né? Hoje as pessoas estão vendo e não estão aceitando. Né? Então, né, as pessoas não aceitam que o Brasil esteja junto com os patrocinadores do terrorismo, com os facilitadores do terrorismo, né? Junto com o Irã, com Cuba, com a Venezuela. Né? Está juntíssimo. Então, quer combater o terrorismo? Né? Pressiona para que o Maduro entregue o poder em eleições democráticas, não uma farsa que estão montando na Venezuela. Né? Vão investigar realmente quais são os percursos do dinheiro ao redor do mundo que facilitam o terrorismo e vamos cortar tudo isso. Vai dar muito trabalho, mas a gente tem condições. A comunidade internacional, se quiser, acaba com os fluxos de dinheiro para o terrorismo em uma semana, né? Se todos os países quiserem. Claro que muitos não querem. Né?
Mas se aqueles que querem ainda assim fizerem um esforço, conseguem, porque eles ainda controlam o sistema financeiro internacional e dá uma boa dificultada no terrorismo. Né? O Brasil está dizendo não pode ter sanção nenhuma, não pode ter nada, não podemos estigmatizar, né? Deixa vir barco iraniano. O que você acha? Não, barco iraniano e tal. Não pode barco americano? Então por que não pode barco iraniano? Pode barco americano? Não pode? Então por que não pode barco iraniano? Qual é a diferença? Né? Qual é a diferença? É que os Estados Unidos não fazem terrorismo. Né? Essa é a diferença. Não pode falar isso. Tá bom, então não pode falar a verdade, vai continuar tendo esse mundo de terroristas assassinando as crianças na creche. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui